Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então, no último vídeo nós paramos aqui no exercício 7, né? Antes da gente avançar, eu queria lembrá-los do seguinte. Dá para complicar bastante os exercícios, né? Que nem aqui, no exercício 7 a gente já deu uma complicadinha, né? Primeiramente a gente misturou duas soluções de concentrações diferentes e aí depois nós fizemos uma diluição em cima. Então nós precisamos fazer o que? Inicialmente usar a fórmula da mistura de soluções de mesmo soluto e depois usar a fórmula de diluição de solução, né? Que é a fórmula 16. Então perceba, gente, que o tio tá dando uma bazuca na mão de vocês, né? Olha quantas fórmulas nós deduzimos. De nada adianta você ter essas fórmulas se você não compreende o momento do uso de cada uma delas, né? Então, todas elas são muito importantes. Por que o tio tá falando isso? Porque dá para complicar mais, né? Aqui, por exemplo, e aí a gente pode complicar mais porque a gente já aprendeu a fazer as coisas, né? Então aqui, por exemplo, o tio facilitou a vida de vocês. Nós misturamos duas soluções de concentrações diferentes, mas ambas estavam em concentração comum. Eu poderia ter proposto um problema onde aqui estava em concentração molar e aqui em concentração comum, né? Então não dá para aplicar a fórmula 18 usando aqui em concentração molar e aqui em concentração comum. Ou eu uso tudo em concentração comum e uso a fórmula 17, ou eu uso tudo em concentração molar e uso a fórmula 18. Para isso, gente, você já aprendeu, né? A converter concentração comum em concentração molar, né? Existe uma fórmula para isso, que é a fórmula 6. A fórmula 6, que converte concentração comum em concentração molar a partir da massa da molécula, né? A massa molar. Tudo bem? Da molécula em questão. Então, o que acontece se eu tivesse proposto um problema onde eu tivesse dado aqui em concentração comum e aqui em concentração molar? Primeiramente você ia usar essa fórmula para converter concentração comum em concentração molar, para ir ter todo mundo em concentração molar, para aí sim usar a fórmula 18, né? A fórmula que soma soluções de mesmo soluto, todas elas em concentração molar, né? Para aí sim depois usar a fórmula da diluição, que é a fórmula 15 e não a 16, porque a 15 trabalha em concentração molar. Olha como é que é maluco isso, gente. Então, você não basta ter a lista de fórmulas. Você precisa saber o momento de utilizar cada uma delas. A gente já aprendeu, então eu posso colocar num mesmo tipo de problema várias situações complicadoras, né? Cada uma delas é que a gente trabalhou cada uma delas separadamente, mas eu posso colocar tudo junto, tá? Muito bem, dito isso, vamos avançar com o nosso conteúdo. Olha só, até agora, meus amores, a gente já trabalhou algumas situações onde há variação da concentração de solução. Então, nós trabalhamos a diluição, quando adiciono água, né, numa solução, eu tenho a variação da concentração. Nós já trabalhamos diluição, evaporação, mistura de soluções de mesmo soluto. Agora nós vamos para o item 4. Mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Então eu posso sim, né? Olha lá, vamos lá para o item 4. Eu posso sim misturar, né? Fazer uma mistura de soluções, anota aí, de solutos diferentes que não reagem
entre si. Isso é possível. E aí é bom frisar isso aqui, solutos que sejam diferentes entre si e que não reagem, tá? É bom frisar na brincadeira. Então vou dar um exemplo aqui para a gente pensar. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, uma solução, né, 1 litro de uma solução de NaCl, de um sal, cloreto de sódio, na concentração de 10 gramas por litro. Certo? Muito bem. De outro lado, eu tenho também 1 litro. Eu vou propor uma situação bem simples para a gente pensar o fenômeno, tá? Também de uma solução de sal, mas aí agora eu vou trocar o sal. Eu vou usar o KCl. Também na concentração 10 gramas por litro. Eu vou usar números bem bonitinhos, números inteiros, números grandes, números fáceis, que são fáceis de manipular, certo? Então, olha o que a gente está propondo. Eu tenho 2 soluções, ó. Então, nós vamos fazer uma mistura de soluções, de solutos diferentes, ó. Aqui tem NaCl, aqui tem KCl. E que não reagem entre si, ou seja, esses 2 sais eles são inertes entre eles, né? Eles não vão reagir para formar uma nova substância. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos tentar brincar de imaginar o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, né? Não, eles não vão reagir entre eles. Porém, apesar deles não reagirem, né? Quando a gente pensar no soluto inteiro, né? Como eles são diferentes, eu posso usar aquele argumento que nós usamos, a massa de soluto M1 mais a massa de soluto M2 vai ser igual à massa final de soluto? Não, eu não posso usar esse argumento. Eu não posso somar coisas distintas. Portanto, aquela fórmula que a gente usou, ela é inútil aqui, né? Aquela fórmula 18 ou a fórmula 17, né? Essa fórmula de soma de soluções de mesmo soluto. Tudo bem? Por que esse argumento ele é inválido? Porque eu não posso somar coisas distintas. Vou dar um exemplo. Tenho 3 computadores e 2 elefantes. Tenho 5 o quê? Não tenho 5 nada. Eu não posso somar computadores a elefantes. Assim como eu não posso somar cloreto de sódio com cloreto de potássio, né? Isso pensando no composto inteiro. Aí é óbvio que se eu for pensar em termos de concentração de íons, e aí vamos pensar no cloreto, aí eu poderia somar, certo? Aí esse argumento, ó, perceba que é sutil, tem uma sutileza aqui, né? Você precisa pensar, não basta aplicar as fórmulas, precisa pensar. Se não pensar, não tem jeito. Então, veja bem, como se a gente for pensar no sal inteiro, no cloreto de sódio e no cloreto de potássio, eu não posso somar as massas deles. Então, esquece aquela fórmula. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nesses caras, na mistura de soluções deles, né? O que vai acontecer? No final, quando eu jogo um becker no outro, eu não vou ter mais 1 litro aqui, 1 litro aqui. Eu vou ter uma solução final com volume dobrado, volume de 2 litros. Né? Com esses 2 sais aqui, dispersos, e um fingindo que o outro não existe. Como um finge que o outro não existe, eu trato as concentrações de maneira diferente. Então, qual que vai ser a concentração final de NaCl? Qual que vai ser a concentração final de KCl? Né? Então, para eu calcular essas concentrações finais, gente, eu finjo que o outro não existe, porque eles são inertes, eles não reagem entre si, e eles são coisas diferentes, eu não posso somá-las para dar uma concentração final somada, vamos dizer assim, né? Então, como eu não posso fazer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou tratar esse fenômeno
como sendo uma diluição. Então, quando a gente pensa na concentração final de NaCl, o que aconteceu com o volume? Não dobrou? Né? Então, eu vou ignorar a presença do cloreto de sódio, desse outro sal, e vou tratar essa concentração comum separadamente. Então, se eu vou ignorar esse camarada, esse soluto, é como se eu estivesse jogando só o quê? Só água, só solvente. Então, para eu calcular a concentração final de cloreto de sódio, eu vou como se esse processo fosse uma diluição. Percebe a natureza do argumento? Então, qual que vai ser a fórmula para calcular a concentração final de NaCl? A fórmula da diluição. Então, a concentração inicial vezes o volume inicial do NaCl é igual à concentração final vezes o volume final do NaCl. Então, perceba que a fórmula da diluição ela é perfeitamente aplicável, né? Ela tem aderência nessa questão da mistura de soluções de solutos diferentes. Eu vou tratar o outro soluto como se ele não existisse. E aí, o que está por trás seria uma diluição. Mas perceba que isso só é válido quando eu penso na molécula inteira. Quer dizer, na molécula não, né? No composto inteiro. Né? Por que só vale para o composto inteiro? Porque quando eu tenho o íon cloreto ele é comum, aí é válido somar as massas. Então, se é válido somar as massas, aí eu tenho um complicador, né? Eu poderia utilizar essa fórmula aqui, ó, ou essa, né? Aí no caso seria a fórmula 17, porque a gente está trabalhando com concentração comum, é grama por litro. Mas vamos ver isso daqui a pouco. Tudo bem? Então vamos fazer essa conta aqui. Então, qual que era a concentração inicial de NaCl? 10 gramas por litro. Olha lá. 10 gramas por litro. Qual que era o volume inicial da solução de NaCl? 1 litro. Qual que é a concentração final de NaCl? Não sei. Qual que é o volume final de NaCl, da solução de NaCl? 2 litros. Certo? Passo o 2 para lá, ó, concentração final, 10 dividido por 2 dá 5 gramas por litro. Gente, esse litro corta esse litro, aí passa o litro para lá, vai dar 5 gramas por litro. Legal, gente? Então, essa é a concentração final de NaCl. Muito bem. Posso fazer o mesmo cálculo para o outro, né? Qual que é a concentração final do KCl? Eu vou tratar a solução de NaCl como sendo só água, só solvente. Então, eu vou tratar esse fenômeno como sendo uma diluição. A concentração inicial vezes o volume inicial de KCl é igual à concentração final vezes o volume final de NaCl. A concentração de KCl é 10 gramas por litro. O volume inicial é 1 litro. A concentração final é o que eu quero descobrir. O volume final é 2 litros. Fazendo a continha, a concentração final de KCl dá também 5 gramas por litro. Ok, gente? Babinha, né? Muito bem. Bom, isso aqui, ó, é válido usar a fórmula da diluição quando a gente pensa no composto inteiro. Quando a gente pensa, por exemplo, só no íon, como esse íon é o mesmo desse, né? Aí eu tenho um complicador. Vamos pensar nesse complicador? Ó, por isso que precisa, não adianta saber as fórmulas, tem que saber o momento certo de aplicá-las. Você tem que pensar, não tem jeito. Por isso é importante você assistir às aulas, para ver as diversas situações que a gente tem por aí, né? Então vamos lá, ó, eu vou de novo propor a mesma situação, né? Ó, olha lá, eu tenho 1 litro de uma solução de NaCl numa concentração 10 gramas por litro. Nossa, essas canetinhas estão indo embora mesmo, viu? Preciso comprar outras. E do outro lado, eu tenho uma solução também de 1 litro de uma solução de KCl na concentração de 10 gramas por litro. Esse 10 gramas por litro é do todo. Esse 10 gramas por litro é do todo.
Agora, quando eu penso na concentração comum só do íon cloreto, e aí eu vou fazer só para o íon cloreto, né? Vamos pensar na concentração comum só do íon sódio, ou só do íon potássio. Então eu vou ter que tratá-los separadamente. Então eu vou ter que fazer, qual que seria a fórmula adequada para pensar só no sódio e só no potássio? A fórmula adequada seria a fórmula da diluição. Então a concentração inicial do íon sódio vezes o volume inicial do íon sódio é igual à concentração final do íon sódio vezes o volume final do íon sódio, né? Então, como pensando só no sódio, nos cátions, né? Como eles são cátions diferentes, eu não posso somá-los. Então, não posso usar a fórmula 17, né? Porque essa fórmula 17 veio, né? Ela foi deduzida a partir do pressuposto que eu posso somar as coisas. Aqui eu não posso somar coisas diferentes. Então, eu vou tratar esse fenômeno da mistura para íons como sendo uma diluição, certo? Eu vou tratar a concentração do íon sódio de forma separada da concentração do íon potássio, assim como eu fiz para o composto inteiro. Só que a concentração de íon sódio não é 10 gramas por litro. 10 gramas por litro é a concentração do todo aqui, ó, né, do NaCl. Aí tem aquela continha, o Na vale 23, o Cl 35,5. Quando eu somo isso aqui dá 58,5. 58,5, toda vez que eu tiver 58,5 gramas de NaCl, eu tenho 23 de Na. Ó como é que tem que pensar. Então de Na eu tenho 23. Então, toda vez que eu tiver 10 gramas, ó, porque eu tenho 10 gramas por litro, eu tenho 1 litro, então eu vou ter X gramas de Na. Então, dentro desses 10 gramas, só que é o todo, só uma fração é Na. Então, vou ter que utilizar essa fração para jogar aqui, ó. Então, fazendo o cálculo, vamos fazer o cálculo. Vai dar 10 vezes 23 dividido por 58,5. Isso dá 3,93 gramas de Na. Então, eu tenho essa massa de Na em 1 litro de solução. Então, essa é a concentração de Na. A concentração inicial de Na é 3,93 gramas por litro. Essa é a concentração de Na inicial, vezes o volume inicial de Na, da solução de Na, de sódio, é 1 litro. É igual, qual que é a concentração final de Na? O volume final de Na foi 2 litros. Pronto. Então, esse valor vezes 1 vai dar ele mesmo, dividido por 2 vai dar metade. Então, a concentração final de Na é esse valor dividido por 2. Dá quase 2, né? Não é isso? Então, deixa eu colocar aqui 3,93 dividido por 2. Dá 1,97. Na é 1,97 gramas por litro. Ó, perceba que quando eu vou fazer o cálculo para o potássio, ó, apesar deles terem a concentração comum do sal inteiro igual, né, a concentração do íon é diferente. A concentração final de Na é 1,97 gramas por litro. A concentração final do íon potássio é outra. Ó, porque a relação dentro desses 10 gramas do íon inteiro, né, do composto iônico, a relação para o potássio é outra, né? Então, por exemplo, o potássio vale 39,1, o cloreto vale 35,5. Somando os dois, isso dá 74,6 gramas. Então, toda vez que eu tiver 74,6 gramas do sal inteiro, né,
de cloreto de potássio, eu vou ter 39,1 só de potássio. Tudo bem? Quando eu tiver 10 gramas, porque eu tenho 10 gramas em 1 litro, que é 1 litro, eu vou ter X gramas de potássio. Fazendo a regrinha de 3, 39,1 vezes 10 dividido por 74,6. Então, tenho 5,24 gramas de potássio, né? Ó, perceba que eu tenho mais do que de sódio, ó. Quando eu tenho 10 gramas por litro de cloreto de sódio, eu tenho só praticamente 4 gramas de sódio. Quando eu tenho a mesma concentração, 10 gramas por litro, mas de cloreto de potássio, eu tenho 5,24 gramas de potássio. Então, a minha concentração do meu íon aqui é maior. Então, eu tenho que tratar isso separadamente, né? Concentração inicial de potássio vezes volume inicial de potássio é igual a concentração final de potássio vezes volume final de potássio. Fazendo a continha, né? A concentração inicial de potássio é 5,24 gramas por litro. Ah lá, eu tenho essa massa em 1 litro de solução. O volume inicial da solução de potássio é 1 litro. Qual que é a concentração final de potássio? Não sei. Ó, depois que eu misturei as duas soluções, eu não sei qual que é a concentração final de potássio, mas eu sei que o volume final da solução, ó, eu misturei 1 litro com 1 litro, o volume final é 2 litros. Então, passo 2 para lá dividindo. A concentração final de potássio vai ser esse valor dividido por 2. Dividido por 2, isso dá 2,62 gramas por litro. Olha lá, é diferente. Tá vendo? Olha lá. Essa concentração é diferente dessa. Então, quando a gente pensa no composto iônico inteiro, é uma coisa, ó, a concentração tá igual. Quando a gente pensa só no íon, a concentração fica diferente. Cuidado com isso, gente. Tá? Agora, o curioso, isso vale para concentração comum. Para concentração molar, ó, perceba que a gente tem que pensar, gente. Para concentração molar, tudo isso aqui cai por terra abaixo. Por quê? Olha lá, ó. Se eu tenho 1 litro de uma concentração de NaCl 0,1 mol por litro, e eu tenho do outro lado 1 litro de uma solução de KCl 0,1 mol por litro, né? Ó, perceba que você tem que aprender a pensar, gente. Quando eu tenho 0,1 mol por litro do todo, quanto que eu tenho só do íon sódio? 0,1 mol por litro, porque essa molécula se dissocia, né? Quer dizer, esse composto iônico se dissocia quando joga em água, né? Quanto que eu tenho só do íon cloreto? Mesma coisa, né? Então, quando eu faço a diluição, o que vai acontecer quando eu faço a diluição? Quando eu misturo uma solução na outra, como são sais diferentes, eu preciso também tratar a concentração do todo separadamente. Então, se eu tenho 0,1 mols por litro de cloreto de sódio numa situação inicial, quando eu jogo cloreto de potássio, quanto que eu tenho no fim? Né? Então, o que está ocorrendo? É uma diluição. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Eu vou tratar como sendo uma diluição. Certo? Agora, quando eu penso somente no íon cloreto, ó, perceba que o íon cloreto aqui, qual que é a concentração dele nessa solução? Se a concentração do todo é 0,1 mol por litro, a concentração de íon cloreto também é 0,1 mol por litro.
A mesma coisa aqui, ó, se a concentração do todo é 0,1 mols por litro, a concentração de íon cloreto também é 0,1 mol por litro. Então, quando eu penso só no íon cloreto aqui e aqui, e eu misturo essas duas soluções, qual que é a concentração final? 0. Aí aqui eu não preciso nem fazer conta, ó. A concentração final é 0,1 mol por litro. Por quê? Ó, se eu estou misturando só pensando no íon cloreto, esquece o resto, e pensando em mols por litro, concentração molar. Como aqui a concentração é 0,1 mols por litro de íon cloreto, e aqui também a concentração é 0,1 mols por litro de íon cloreto, então as concentrações são as mesmas. Pensa em 2 sucos de laranja de mesma concentração de laranja, vamos dizer assim, né? Duas laranjadas de mesma concentração. Quando eu misturo, dá a impressão que é a mesma. Então, qual que é a concentração final aqui? A concentração final é igual. Então, aqui eu não posso, quando eu penso só no íon nessa situação específica, eu não posso tratar como sendo uma diluição. Percebe? Então, precisa ter muito esse lance da interpretação do fenômeno, gente. Não basta somente saber aplicar fórmula. Você precisa interpretar o fenômeno, tá? Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu compreender? Bom, tá dando 27 minutos. Eu vou parando o vídeo por aqui. Beijo no coração e até a próxima atividade.